É isso mesmo que você leu. O vídeo de hoje é polêmico. Estamos aqui hoje para debater se o Aang da série live action da Netflix, em sua missão para proteger Agnaquela, capital da tribo da Água do Norte, não acabou justamente causando a destruição da mesma. Então já deixa o like e se prepara para essa análise. Olá, Benders, aqui é a Ingrid e hoje a gente vai falar sobre essa questão que fez as pessoas da nossa equipe arrancarem os cabelos por dia depois da estreia da série de Avatar na Netflix. No segundo episódio do live action, a gente tem uma novidade. A Kyoshi, tentando convencer o Aang a cumprir com seus deveres, mostra pra ele uma visão, na qual Agnaquela, a capital da tribo da Água do Norte, era destruída. Há uma tragédia iminente no norte, e se não fizer nada a respeito, mais uma raça de dobradores será eliminada, como os nômades do ar. A partir de então, a missão do Aang passa a ser chegar lá a tempo de impedir essa tragédia. E ele leva isso muito a sério, porque ele ainda se culpa por não ter estado no Templo do Ar do Sul quando a Nação do Fogo atacou. Na série, ele parte para o norte muito mais para proteger a capital do que para encontrar um mestre de dominação de água. Acontece que, no fim das contas, a destruição não foi exatamente evitada, né, gente? Eles conseguiram vencer a Nação do Fogo, sim, e a cidade triunfou, mas ela sofreu vários golpes durante a batalha. Pessoas morreram, construções foram destruídas, a Yue teve que dar a sua vida para salvar o espírito da lua. E a visão que a Kyoshi deu pro Aang com o castelo principal ali desabando aconteceu exatamente como ela mostrou. Então, no fim das contas, mesmo com o Aang indo para lá, a cidade foi destruída, ainda que ela tenha triunfado. Ou seja, a profecia da Kyoshi se cumpriu. Como grande fã de Percy Jackson, eu sei que profecias geralmente são algo complicado e que geralmente não dá para impedir. Inclusive, muitas vezes o simples ato de tentar impedir uma profecia faz com que ela se realize. Então, como a destruição de Agnaquela aconteceu mesmo com o Aang indo pra lá, não dá pra gente deixar de se perguntar se isso era algo que estava destinado a acontecer independente da ação dele. Ou pior, pode ser que justamente ele ter ido até lá na tentativa de impedir a profecia de se realizar que tenha feito com que ela acontecesse. Vamos aos fatos. Quando o time Avatar chegou em Agnaquela, os habitantes de lá já estavam conscientes sobre o eminente ataque da Nação do Fogo, porque eles tinham visto os navios se aproximando. O norte estava sendo atacado. Nós sabemos. Há alguns dias os batedores viram uma frota da Nação do Fogo avançando para cá. Estamos acompanhando as tropas desde então. E aí fica a questão. Eles estavam indo para lá com a intenção de destruir Agnaquela ou de capturar o Aang, que estava falando assim para todos os ventos que ele estava indo para lá? Afinal, na conversa que o Zhao tem com o tio Iroh, ele diz que já sabia o paradeiro do Aang. Já sabemos que o Avatar está indo para lá, para a última fortaleza dos grandes mestres da água, e eu vou tomar essa fortaleza. Essa fala dele dá a entender que ele estava indo para lá por conta do Aang. O que passa a impressão de que se o Aang já não estivesse indo para impedir a destruição da tribo da Água do Norte, a Nação do Fogo também não teria ido pra lá. Eles sabiam que o Aang estava indo pra lá e por isso o Senhor do Fogo deixou que o Zhao levasse aquela frota pra lá pra matar dois com eles com uma cajadada, certo? Mais ou menos. Vejam bem, o Aang estar lá é uma coisa relevante, sim, mas ele acaba sendo muito mais um bônus do que o real motivo pelo qual o Zhao foi até lá. Isso acontece por conta de uma mudança da série em relação ao desenho. Na versão original, os espíritos Tui e La tinham assumido a forma física lá no início da humanidade, e eles viviam ali no oásis desde então. O mar e a lua desistiram da imortalidade para virarem parte do nosso mundo. E agora vão aguentar as consequências. Já na série foi estabelecido que eles só assumiam a forma física por uma noite por ano, que era uma noite especial da Lua de Gelo. É a Lua de Gelo, um evento cósmico raro. As barreiras entre o mundo físico e o mundo espiritual estão mais finas. Estes mesmos espíritos abandonam sua imortalidade uma noite por ano.
para estar entre os dobradores. Ou seja, capturar o Avatar pra Nação do Fogo ali seria legal, claro. Mas o real motivo do Zhao estar ali naquela noite em específico não era o Aang, e sim os espíritos. Como ele mesmo deixa bem claro, acabar com a dominação de água ia ser muito mais benéfico para a Nação do Fogo do que matar o Avatar. Será que o Avatar ainda seria uma ameaça se eu eliminasse a dobra de água do mundo inteiro? Mestre dos 3 elementos não tem a mesma potência. Isso significa que ele teria escolhido aquela noite em específico, independente do Aang estar lá ou não. E agora sim, a profecia da Kyoshi faz muito mais sentido. Se o Aang não tivesse estado em Agni naquela noite, o Zhao teria atacado a cidade da mesma forma. E tudo indica que os resultados seriam muito mais desastrosos. Sem o time Avatar ali, o Sokka não poderia ter preparado os guerreiros para enfrentar a Nação do Fogo. A Katara não teria convencido o Mestre Paco a deixar as mulheres lutarem. E o Aang não teria se fundido com o espírito do oceano e destruído a maior parte da frota da Nação do Fogo. Muito provavelmente a história ainda terminaria com a Yue tendo que dar a vida dela pro espírito da lua, porque o Zhao provavelmente ia acabar matando o espírito da lua sim. Mas isso não seria suficiente para vencer a Nação do Fogo. E não tem garantia de que Agni teria triunfado simplesmente por recuperar a dominação. Ou seja, muito provavelmente era isso que a Kyoshi queria evitar. Aquela visão que ela deu pro Aang, de fato, se concretizou. Mas o que ela queria mesmo era impedir a completa destruição da cidade pela Nação do Fogo. E isso realmente só era possível com o time Avatar lá. Algumas pessoas ainda poderiam argumentar que o Aang causou essa destruição indiretamente. Afinal, foram 100 anos de guerra e todo ano tinha uma lua de gelo. Mas eles só atacaram lá dessa vez porque o Zhao descobriu sobre a questão dos espíritos virem para o mundo físico e decidiu invadir. E ele só descobriu essa fraqueza porque ele estava subindo nos rankings, ganhando mais informações e mais recompensas, porque a Azula estava indiretamente ajudando ele porque ela queria impedir o Zuko de capturar o Avatar para ele não poder mais voltar para casa. E o Zhao só acabou nessa situação porque ele cruzou com o Zuko lá no porto enquanto o Zuko tava procurando o Avatar. E aí ele colocou os soldados dele atrás do Avatar e descobriu que o Aang tava na Ilha Kyoshi. Ou seja, se o Aang não tivesse ido pra Ilha Kyoshi naquele momento, o Zhao não teria descoberto que o Avatar voltou e não teria informado o Senhor do Fogo, que depois informou a Azula. A Azula, então, não teria usado o Zhao pra acabar com os planos do irmão, e ele não teria subido nos rankings a ponto de liderar uma frota da Nação do Fogo pra destruir Agni. E talvez ele nem ficasse sabendo da fraqueza dos espíritos. Mas tem que ir meio longe pra culpar o Aang por isso, né, gente? É quase tão besta quanto, sei lá, todos os personagens que estão culpando ele por ter abandonado o mundo, sendo que ele só tinha ido esfriar a cabeça naquela noite e aí tudo deu errado. A gente prefere acreditar que a Kyoshi sabia que aquilo ia acontecer de qualquer forma e ela mandou ele pra lá pra impedir que algo pior acontecesse. Agora, tem uma questão nesse rolê de Agni que a gente não mencionou até agora e que é muito importante. A Azula não era a única usando o Zhao. E na cena final da série, o Senhor do Fogo Ozai revela que o ataque foi só uma distração. Por que decidiu atacar o norte? Distração. O motivo dele ter decidido apoiar essa investida do Zhao a Agni era, na verdade, conquistar outra grande cidade que tinha resistido por 100 anos, Omashu. Pela primeira vez em um século, Omashu é nossa. E o que isso tem a ver com o Aang, vocês me perguntam? Bom, o motivo de Omashu ter aguentado esses 100 anos foi que ela se manteve fora da guerra durante todo esse tempo. O Bumi se ocupou em manter a cidade estável durante aquele período, limitando ao máximo a entrada de pessoas. E mesmo com alguns ataques de espiões aqui e ali, a cidade vinha resistindo. Isso porque eles não tinham nenhuma esperança de que a guerra acabasse, de que a Nação do Fogo fosse vencida. Então, o Bumi focou em proteger a cidade que estava a seu alcance. Com o retorno do Avatar, porém, a esperança do Bumi retornou. E ele decidiu, pela primeira vez em 100 anos, se envolver com a guerra. Chegou a hora de Omashu voltar para a guerra. E a cidade caiu justamente por quê? Porque o Bumi foi capturado. Talvez, se a cidade tivesse seguido como ela vinha fazendo nos últimos 100 anos, isso não teria acontecido. Mas o Bumi decidiu voltar para a guerra por inspiração do Aang, e ele foi capturado, o que levou à queda de Omashu para a Nação do Fogo. No desenho, o Bumi, ele tinha se entregado voluntariamente, com todo um plano na cabeça dele, que não fica 100% claro, mas a gente acredita que seja porque ele percebeu que
mais vidas seriam perdidas se eles lutassem naquele momento, era melhor se entregar e depois atacar no dia do Sol Negro. E a gente não sabe se a série vai seguir esse caminho ou não. Mas é fato que Omashu caiu naquele momento, e que até então ela tinha ficado fora da guerra, e que com a volta do Aang, eles decidiram que Omashu iria voltar para a guerra. Então, em conclusão, não, o Aang não causou a destruição da tribo da Água do Norte, mas talvez ele indiretamente tenha causado a queda de Omashu. É isso, Benders, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam nessa análise, se vocês concordam com as nossas conclusões ou não. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.